Eu preciso te fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você vive a partir de hoje. Você acredita que as suas escolhas importam? Pensa bem antes de responder, porque se Deus já sabe tudo o que vai acontecer, se Ele já decidiu quem será salvo e quem não será, se tudo já está escrito antes de você nascer, então o que exatamente você está escolhendo agora? E se tudo for livre? Se você tem o poder real de mudar o curso da sua vida a qualquer momento, então o que significa a Bíblia quando diz que você foi predestinado antes da fundação do mundo? Essa é a tensão que a religião organizada quase nunca resolve de verdade. Ela ou mergulha num calvinismo rígido, onde o ser humano é uma marionete nas mãos de Deus, ou cai num humanismo cristão onde Deus é apenas um torcedor esperando você tomar a decisão certa. Ambas as respostas são preguiçosas. Ambas estão erradas. Hoje a gente vai entrar nessa tensão de frente. Vamos ler os textos com honestidade. Vamos deixar o desconforto existir. E no final, eu te prometo que a resposta não vai te dar paz no sentido de tudo resolvido, mas vai te dar algo muito mais valioso. Uma forma de viver que faz sentido, mesmo com a tensão ainda presente. Os textos que vamos trabalhar hoje vêm de Romanos 8, João 15 e Josué 24. Paulo escreveu: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E os que predestinou a esses também chamou. E os que chamou a esses também justificou. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E Josué, num momento completamente diferente, gritou para o povo: escolhei hoje a quem servireis. 3 textos, no mesmo livro. E eles parecem dizer coisas opostas. A Bíblia não é um livro que faz de conta que essa tensão não existe. Ela coloca os dois lados lado a lado. De um lado, Paulo em Romanos 8 diz que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. Tudo em verbos que soam como ações já completas. Em Efésios 1:4, ele diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em João 6:44, Jesus afirma que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. Esses textos foram usados por Calvino e Agostinho para construir a doutrina da eleição incondicional. A ideia de que Deus, antes do tempo, elegeu certos seres humanos para a salvação e outros para a condenação, e que isso não pode ser mudado por nenhuma escolha humana. Do outro lado, Josué grita: escolhei hoje a quem servireis. Jesus diz em Apocalipse 3: estou à porta e bato. Deuteronômio 30:19 diz diretamente: escolhe a vida para que vivas. Toda a narrativa bíblica de arrependimento, retorno, decisão, como se o futuro dependesse genuinamente do que você faz agora. Então qual é a verdade? Os dois lados estão no mesmo livro, escritos muitas vezes pelo mesmo autor. Como a Bíblia pode afirmar as duas coisas ao mesmo tempo? Vamos entrar nos símbolos. Porque quando você para de ler a Bíblia como um manual jurídico e começa a ler como um mapa da consciência humana, essa tensão começa a fazer sentido de uma forma diferente. A linguagem da predestinação em Paulo não está descrevendo um Deus que manipula seres humanos como peças de xadrez. Ela está tentando articular algo que a linguagem humana mal consegue expressar. A ideia de uma consciência que existe fora do tempo. Para um ser que existe além do passado, presente e futuro, o seu será e o seu foi são a mesma coisa. É como se você visse um filme pela segunda vez. Você sabe o que vai acontecer, mas os personagens ainda fazem escolhas reais. O conhecimento prévio de Deus não elimina a sua escolha. Ele simplesmente existe numa dimensão diferente. Uma dimensão onde passado e futuro são simultaneamente visíveis. Agora vamos falar sobre a palavra eleição. Porque o sistema religioso distorceu completamente o que esse conceito significa. No pensamento hebraico, ser escolhido não significa ser superior ou ter a salvação garantida. Significa ser chamado para um propósito específico. E com isso vem responsabilidade, não privilégio. Israel foi escolhido e passou séculos no exílio. Os profetas foram eleitos e a maioria morreu marginalizada. Paulo foi separado desde o ventre de sua mãe. E sua vida foi de prisões, naufrágio e execução. Ser eleito na Bíblia não é ser protegido da dificuldade. É ser posicionado numa missão que exige que você apareça de verdade. E aqui está o ponto que o calvinismo rígido nunca consegue explicar bem. Por que a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, é estruturada em torno de apelos, advertências, escolhas e consequências? Se o ser humano não tem liberdade real,
Se tudo já está decidido, por que Jesus chora sobre Jerusalém dizendo: quantas vezes quis juntar teus filhos, e não quisestes? Por que Deus se arrepende em Gênesis? Porque existe o lamento dos profetas pedindo que o povo mude de direção. Essa linguagem só faz sentido se a liberdade humana é real. Se as suas escolhas importam genuinamente. Se o futuro é em algum nível real aberto. A tensão não é um erro da Bíblia. É o espelho mais honesto que ela tem da experiência humana. Preciso nomear 2 erros porque ambos causam dano real na vida das pessoas. O primeiro erro. Predestinação significa que você não tem responsabilidade. Essa é a versão que produz passividade espiritual. Se eu fui eleito, serei salvo independente do que faço. Se não fui, não há nada que eu possa fazer. Isso contradiz diretamente toda a ética bíblica, toda a chamada ao arrependimento, toda a responsabilidade moral que o texto exige do leitor. Além disso, essa teologia foi usada historicamente para justificar o colonialismo. Nós fomos eleitos por Deus para dominar, para criar elites religiosas que se viam como superiores por eleição divina. O segundo erro é o oposto. Livre-arbítrio significa que Deus é apenas um observador passivo. Essa versão produz um ser humano que se vê como o centro de tudo. Eu sou o arquiteto da minha vida. Deus torce por mim, mas as decisões são todas minhas. Isso ignora a dimensão do mistério da graça, a ideia de que existe uma força maior operando através e apesar das suas escolhas. A pessoa que acredita nisso sem nuance tende a entrar em colapso quando as coisas saem do controle, porque a narrativa que ela construiu depende inteiramente de estar no comando. Ambas as posições resolvem a tensão de forma barata. E quando você resolve uma tensão real de forma barata, você não encontra a verdade. Você encontra conforto temporário que vai rachar na primeira crise. Então, como a gente vive com isso? Como isso se aplica à vida real, hoje e agora? Primeiro, aceite que você não vai resolver essa tensão intelectualmente. Nenhum teólogo nos 2000 anos de história do cristianismo resolveu essa questão. Não porque eram burros, mas porque a tensão é real. Ela reflete algo verdadeiro sobre a existência. Segundo, perceba como cada polo dessa tensão, vivido de forma isolada, te destrói de formas específicas. Se você vive como se tudo fosse predestinado e você não tiver responsabilidade, você tende a se tornar passivo, a delegar sua vida para o plano de Deus, a usar a espiritualidade como desculpa para não crescer, a aceitar situações que deveriam ser mudadas porque deve ser a vontade de Deus. Se você vive como se tudo dependesse apenas de você, você tende a entrar em hipercontrole, a se culpar de forma destrutiva quando falha, a nunca conseguir descansar de verdade, a carregar um peso que nenhum ser humano foi feito para carregar sozinho. Terceiro, e esse é o movimento que a Bíblia parece estar descrevendo em toda a sua narrativa. Aprenda a viver na tensão produtiva entre os dois. O filósofo Reinhold Niebuhr articulou isso melhor do que qualquer teólogo, na oração que ficou conhecida como a oração da serenidade. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso, e a sabedoria para distinguir uma da outra. Isso não é teologia preguiçosa. É sabedoria existencial de altíssimo nível. É reconhecer que existe um campo onde você tem agência real. E existe um campo que está além do seu controle. E a maturidade humana é aprender a distinguir um do outro. Quando você enfrenta uma situação difícil, existe uma pergunta que integra os dois lados dessa tensão. O que está em mim para fazer aqui? E o que preciso soltar? Não é. Está tudo nas mãos de Deus, não preciso fazer nada. Não é. Está tudo nas minhas mãos, preciso resolver tudo agora. É. O que me cabe fazer com toda a consciência e coragem que tenho? E o que, depois de feito o que me cabe, preciso entregar? Essa é a prática real dessa tensão. E ela exige uma sofisticação espiritual que a maioria dos sistemas religiosos nunca vai te ensinar, porque sistemas preferem respostas simples a perguntas complexas. A predestinação e o livre-arbítrio não são dois lados opostos de uma batalha que você precisa vencer. São dois horizontes que definem o espaço onde a vida humana acontece. Um horizonte é a vastidão do que você não controla, seu ponto de partida, seus genes, a família em que nasceu, os momentos que formaram quem você é, as forças que você não escolheu e que te trouxeram até aqui. O outro horizonte é o campo vivo das suas escolhas, o que você faz com o que recebeu, como você responde ao que não escolheu.
quem você decide se tornar a partir de agora. Viver bem é existir conscientemente entre esses dois horizontes, sem negar nenhum dos dois. Não é humildade fingida dizer, não sou responsável por nada, é tudo Deus. E não é coragem real dizer, não preciso de nada além de mim mesmo. Há uma frase que vem de um lugar inesperado. Não de um teólogo, mas de um general romano que se tornou filósofo. Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E a Bíblia, no seu melhor, está dizendo a mesma coisa de formas diferentes. Você foi colocado no mundo com um propósito que não escolheu. E o que você faz com esse chamado é inteiramente sua responsabilidade. A liberdade não está em controlar tudo. Está em aparecer completamente dentro do que é seu para fazer. Você não escolheu onde começa, mas você escolhe onde olha quando está lá. Essa é a resposta que a Bíblia não te entrega pronta. Ela te entrega como processo. Não um dogma. Não uma doutrina resolvida. Um convite a viver conscientemente dentro de um mistério que é real. E existe uma diferença enorme entre uma pessoa que foge do mistério e uma pessoa que aprende a habitá-lo. A primeira precisa de certezas para funcionar. A segunda encontra liberdade justamente no que não pode ser resolvido. Mas agora eu preciso te deixar com uma fissura. Se você chegou até aqui, você aceitou a tensão. Você não fugiu dela. E isso já te coloca num lugar diferente da maioria. Mas existe uma passagem na Bíblia que vai além dessa tensão. E que quando você a lê de verdade, transforma radicalmente a forma como você entende o sofrimento. Jó, o livro mais perturbador, mais honesto e mais incompreendido de toda a Escritura. Um homem justo que não fez nada de errado, que foi destruído, que perdeu tudo, que questionou Deus na cara dura e que no final foi vindicado não apesar das suas perguntas, mas por causa delas. O livro de Jó coloca a pergunta que nenhum sistema teológico consegue responder de forma satisfatória. Por que os inocentes sofrem? E a resposta que Deus dá a Jó não é uma explicação. É uma presença. No próximo vídeo a gente entra no livro de Jó sem filtro. Porque se você já passou por uma perda real, por uma injustiça real, por um colapso que você não merecia, esse livro foi escrito para você. A gente se vê lá.